A gente vai chegar num hospital daqui a alguns anos e ser atendido por um robô? Isso já está acontecendo no mundo, como diz um professor de inovação já desde a década de 70, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Já parou para pensar como pode ser a saúde daqui a 20, 30 anos? Nosso convidado de hoje, sim. Vamos entender então como é que pode ser esse futuro? Vamos embora. Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Alexandre Tortoriello, sou jornalista e apresentador do Pod Mais Saúde, bate-papo mais saudável da internet. Hoje mais uma edição aqui na Casa G20, um espaço montado para discutir o futuro da saúde, inovação em saúde. E como a gente tem feito nessa série especial aqui, um ambiente especial, diferente do que a gente está acostumado, com o público acompanhando a gente aqui também, vai poder fazer pergunta ao longo dessa entrevista. Eu vou apresentar meu entrevistado dessa edição, Gil Giardelli, que é especialista em inovação, roboticista. Muito obrigado pela sua presença aqui, Gil. Uma honra, lugar maravilhoso e que vista, né? Quem não está vendo, temos Ipanema à nossa frente. Tem uma janela com o mar lindo lá do lado de fora, até desvia a atenção um pouquinho, né? Mas vamos focar aqui no assunto que a gente veio para discutir hoje, inovação em saúde. Gil, você tem um trabalho que procura imaginar como é que vai ser a vida em 2050, né? E como é que nesse trabalho, como é que vai ser a saúde, o atendimento à saúde em 2050, daqui a 26 anos, 25, 26 anos? Na verdade, nós estamos vivendo agora a maior janela de prosperidade em todos os sentidos de saúde, financeira, de inovação, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Se nós pegarmos todos os índices econômicos, índices de inovação, de qualidade de vida, a gente já vive esse mundo onde a gente precisa combater a progressofobia, que é achar que o mundo está pior, todos os dados estão melhores. E aí, no conceito de estudos do futuro, né, são equipes multidisciplinares, mundiais, do mundo inteiro. Então, nós usamos vários métodos para pensar o futuro e estamos vivendo um lugar onde teremos realmente a medicina preditiva, onde você vai ter uma medicina que você não vai chegar no hospital ou no centro médico, né, já com uma doença instalada, mas você vai saber isso com muita antecedência e vai poder tratar para que ela não se desenvolva. Nada muito novo, é o que, né, os gregos, o pai da medicina já pensava na Grécia Antiga. Agora, você, como eu, é de uma geração que cresceu vendo o desenho dos Jetsons na TV. Para quem não sabe, era um desenho futurista, em que eles andavam de carros voadores, tinham muitos robôs, né? E às vezes você ia para um lugar e você era atendido por um robô até você fazer o que você realmente precisava fazer. Então, assim, a gente vai chegar num hospital daqui a alguns anos e ser atendido por um robô? Isso já está acontecendo no mundo. Aliás, aqui na cidade do Rio de Janeiro teve o primeiro voo de um carro voador há pouco tempo. Foi um voo apenas de 7 minutos, mas, como diz um professor de inovação já desde a década de 70, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Eu acho que não chegaremos aos hospitais sendo atendidos apenas por robôs. Talvez chegar no hospital vai ser a última fase. Você tem um hospital, uma rede de hospitais na Califórnia, chamado Cedars-Sinai. Ele tem 975 leitos para cuidar da saúde mental. E agora ele acabou de lançar, no início do ano, uma terapeuta de inteligência artificial. Então, a primeira atendimento, ele leva você para uma sala usando argumentos de realidade. Pode ser para a beira da nossa praia aqui no Rio de Janeiro, para uma floresta estilo Avatar, para fazer esse atendimento, porque pessoas que estão desenvolvendo ou depressão, ou ansiedade, ou mais das 70 patologias que estão em volta da saúde mental, tendem a não conversar com outros seres humanos. Mas com a Shaya, só colocar Shaya com X, eles estão conseguindo ter uma conversa muito franca. E aí o sindicato patronal foi até o Cedars-Sinai e disse: você está querendo acabar com o trabalho das equipes médicas, dos psiquiatras, da equipe, enfim, que dá todo o apoio? Eles falaram: não, nós estamos com uma falta de mão de obra aqui no mundo inteiro e nós precisamos que eles foquem nos problemas mais complexos, nos problemas que exigem mais o pensamento crítico humano, que é uma qualidade que os robôs, a inteligência artificial, não vou falar a palavra nunca, mas está muito distante. Quer dizer, a pessoa, às vezes, ela não
não se abre com o ser humano porque tem medo de julgamento ou não se sente à vontade, mas com uma máquina, sim? Sim, normalmente, né, os dados nos trazem que é difícil a pessoa entender que ela está precisando de ajuda nesse momento da saúde mental. É até um processo de você entender e quando você não entende, é difícil você procurar ajuda. Uhum. Então, os dados da Organização Mundial de Saúde é que 1 em cada 3 no mundo, infelizmente, estão com muita dificuldade da sua saúde mental e não tem um espaço para dizer estou precisando de ajuda, por mais, né, que a secretaria de vocês possa fazer campanhas, é algo difícil. E tem as barreiras mentais, né, os nossos dogmas. Então, com as máquinas é mais fácil conversar e a Shaya, né, ela sempre tem ali uma série de fatores de ler sobre como você está se sentindo, se você está prestando atenção, uma série de condições técnicas para falar melhor com as pessoas e depois passar o caso para os médicos especialistas. Enquanto eu estava fazendo a pergunta aqui, eu pensei, né, a gente é de uma geração que não cresceu com a tecnologia, mas hoje você tem crianças que vão crescendo com a tecnologia e que estão ali mais acostumadas a interagir com aparelhos, né? Então, essa pergunta que eu fiz talvez seja uma dificuldade maior para quem tem, sei lá, acima de 40 anos, mas para quem tem menos de 30, 35, tem um contato diferente, uma relação diferente com os produtos tecnológicos, né? Nós temos várias gerações, nós não nascemos, a gente nasceu, depois de muito tempo chegou o Atari para nós, que era um videogame da época, né? Então essas novas gerações, elas já têm isso muito claro para eles, o mundo digital e o mundo real não existe barreira. Mas isso traz uma outra discussão na saúde também, né? É a primeira vez na média mundial que a geração mais nova tem menos habilidade cognitiva em relação aos seus pais. E por quê? Pelo excesso de telas. Então, nós precisamos agora trabalhar nesse conceito de telas, né, de tirar as telas. Se você pegar os grandes executivos, por exemplo, do Vale do Silício ou de Shenzhen, né, a China foi a primeira... Shenzhen é o polo tecnológico da China, para quem não conhece, né? Na China, por exemplo, tem horário para pessoas com menos de 18 anos entrarem 1 hora por final de semana, não é 1 hora por dia. Porque já acredita-se que esse excesso, né, de telas está fazendo muito mal. E aí na área da ciência, você tem uma parte da ciência que chama captologia. São pós-PhDs, pessoas de muito conhecimento acadêmico e técnico, falando, fique mais tempo olhando para a tela. Então, nada melhor. Os momentos mais bacanas da vida é quando a gente está ao vivo com as pessoas que a gente gosta. Aliás, só para fazer uma propaganda aqui de um podcast que a gente fez há algum tempo com a Roberta Serra, que é pediatra da Secretaria de Estado de Saúde, ela faz esse alerta, que as telas, elas acabam diminuindo a nossa atividade física, você fica mais tempo parado e tal, mas também elas têm um impacto no desenvolvimento cognitivo, quer dizer, na inteligência dessa geração que está crescendo, então elas podem causar danos bastante preocupantes. E eu queria fazer uma outra pergunta em relação a dados de saúde, né? Porque a inteligência artificial trabalha principalmente com os dados que lhes são oferecidos, né? E que depois isso vai sendo alimentado no sistema de diferentes formas, né? A gente está conversando sobre isso aqui no início. A gente tem 2 modelos diferentes hoje no mundo, uma disputa geopolítica China e Estados Unidos, onde nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma restrição muito maior ao uso de dados por causa da privacidade, que é uma coisa que você não tem tanto na China, né? Isso significa que eles vão estar mais preparados para lidar com essas questões de uso da inteligência artificial, das novas tecnologias em saúde, porque eles podem coletar mais dados e aí chegam a conclusões mais precisas? Vamos chegar no carro autônomo. Estou falando sobre dados sobre o cidadão. Por exemplo, o prontuário de cada um possivelmente pode ser acessado por empresas que vão trabalhar em cima para oferecer soluções e alternativas de tratamentos. É que nós estamos com 2 visões de mundo. De um lado, você tem, quando se fala, por exemplo, de carros autônomos, quase tudo foi criado na Califórnia, no Vale do Silício. Mas aonde se gastou pneu, que é a expressão que nós falamos, foi na China. Por ser um governo unipartidário,
né, por ter as suas decisões centralizadas, eles falaram, coloque os carros nas ruas. E alguém, provavelmente o técnico falou, não está 100% pronto, mas eles falaram, vamos correr esse risco. Então eles sempre estão à frente. E numa democracia ocidental, você tem que compor com o Ministério Público, com a cidadania, com todos os pares. É mais difícil, mais demorado, porque a democracia é muito mais bela, mas ela é mais trabalhosa. Uhum. E aí, particularmente na medicina, a gente está vivendo um momento agora onde o último censo deles foi baseado também em ceder a saliva de mais de 1 bilhão e 400 milhões de chineses. E com isso eles falaram assim, nos dê a sua saliva, porque eu vou criar um pacote onde vou te trazer mais justiça, mais segurança e também mais saúde. E aí um debate ético na medicina, em toda a academia, será que isso não pode ser usado por uma nova eugenia? Existem evidências que João e Maria estão disputando a mesma vaga para uma vaga numa faculdade. Será que o governo vai olhar os seus dados, né, dos 23 pares de cromossomos? Será que vai tomar uma decisão para aquele que vai tem possibilidade de viver mais? Então a gente tem uma discussão muito ética, que é chamado de moral machine, sobre eu sou a favor de liberar meu protocolo médico, desde que as regras estejam todas claras. Então tem esse debate sobre uma nova eugenia, né? A eugenia é o conceito de você querer separar as pessoas que você acha que são melhores numa sociedade. Isso não existe. Fazer uma seleção genética dos melhores, mas dos melhores baseados em quais conceitos, né? Quem decide o que é o melhor? É uma regressão, enfim, voltamos no início do século passado. Gil, só um minutinho aqui, vou dar um recado pro pessoal que está assistindo a gente. É aquele recadinho de sempre, né? Curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque assim essa entrevista chega a mais pessoas e o nosso propósito aqui é trazer informações que possam fazer diferença na sua vida, ajudar na sua saúde. E também aquele pedido. Já se inscreveu no canal? Não? Então aperta o botãozinho lá. Já se inscreveu, mas não ativou o sininho? Então ativa o sininho para você ser avisado do próximo vídeo, da próxima entrevista aqui no Pode Mais Saúde, mas também no canal do YouTube da Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem muito mais coisa além do Pode Mais Saúde. Tá legal? Vamos voltar à entrevista aqui. Gil, você estava falando antes da gente começar a gravar que a gente, quer dizer, a gente não, né? Talvez os nossos filhos, netos, vão viver até os 150 anos? Nós estamos no meio dessa engenharia genômica e hoje o debate já existem o que nós chamamos dos superidosos, que passam de 100 anos sem tomar nenhum remédio, com muita qualidade de vida. Isso tem aumentado no mundo e com as tecnologias, né, com novos pensamentos, a evolução do pensamento humano, acredita-se que em 2050 você vai viver 150 anos com muita qualidade de vida. O pessoal que nascer em 2050 vai ter 150 anos de expectativa de vida? Ou será que a gente vai ter condição, vai ter a possibilidade de viver isso? Não. Aqueles que estiverem chegando em 2050, que na gerontologia, você trata não quando a pessoa chegou na idade avançada, mas desde da primeira infância. Pessoas que tiverem isso, que tiverem cuidados, vão chegar em 2050 e muitos passarão de 150 anos. E aí volta no debate ético. É justo que pessoas vivam 150 anos e outras faleçam por malária aos 4 anos de idade? Então a comunidade está debatendo como compartilhar essa era de prosperidade com os 8 bilhões de pessoas, porque tudo começa muito caro na tecnologia, depois ele barateia e o objetivo é que todos possam usar. Então, nos nossos projetos de estudos do futuro que entregamos para a ONU, né, isso faz parte de uma federação de estudos do futuro em Paris, que eu faço parte, a gente fala como que o mundo vai se preparar para gerações que vivem 150 anos. Como vai ser a previdência? Como vai ser o plano de carreira? Como vai ser o processo de educação? Então são debates importantes do século XXI. E quem viver até os 150 anos vai se aposentar quando? Em que idade? É uma provocação aqui, a gente sabe que não tem uma resposta certa para isso, mas... Eu queria ver quanto vai ser a discussão no nosso Senado, não, porque é uma discussão muito complexa. Então a gente vai ter que ter uma discussão ampla das pessoas perceberem que... E aí tem um outro ponto sobre essa longevidade, que você vai ter o trabalho que vai te remunerar e que ele vai ser de poucas horas, e o emprego que vai te remunerar para você viver, e vai ter um trabalho, porque o trabalho faz parte também da longevidade, que pode ser um trabalho voluntário, que pode ser... O trabalho não significa a troca apenas monetária, mas que faz parte do trabalho. E outros aspectos da longevidade, liderado por 2 professoras, uma
da Sapienza de Roma, duas médicas, e outra de Harvard. A longevidade passa por pessoas que durante a vida tiveram gratidão, foram positivas, e uma série de qualidades que parece que saíram de uma palestra de automotivação, mas essas qualidades de você encarar o mundo sem ser poliano, mas de uma forma de gratidão, de alegria, né, de positivismo, está levando também à longevidade. Existem estudos mostrando que a fé aumenta a possibilidade de cura de pacientes também, né? Os pacientes que têm uma religiosidade, quando eles estão em algum tratamento mais sério, eles têm mais chance de se curar a partir da... Quer dizer, não sabe exatamente... não dá para fazer uma atribuição de causa e efeito, mas eles, acompanhando vários pacientes, eles viram que aqueles que têm fé, têm religiosidade acabam tendo mais chance de ter um tratamento bem sucedido. Nós, na área que eu estudo sobre estudos de futuro, a gente fala de espiritualidade sem religião. Isso realmente é um ponto que mostra pessoas que têm fé, que não pode ser especificamente, né, uma fé de religião, mas elas conseguem realmente ter outros... Que acreditam, né? Que acreditam que vão melhorar, ou que tem uma... Enxergar o invisível, digamos assim. Enxergar o invisível, é um mundo muito complexo para você não ter... Né, eu acredito que existe algo que a nossa vã filosofia não explica. Como cientista, a gente não tem a prova da existência de Deus, mas as evidências usando a supercomputação mostram de Deus algo fantástico, que passa por um conceito que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Então isso é a espiritualidade sem a religião. Não se comprovou nem a existência, nem a inexistência, né, de Deus. Então eu prefiro acreditar que existe algo fantástico. Agora, no dia a dia, como é que vai ser a nossa relação com a saúde, com os tratamentos de saúde? É lógico que você estava falando da saúde preditiva, que é aquela que vai te dar orientação para que você não fique doente, né? Que isso deve crescer cada vez mais. Agora, quando a gente precisar de um atendimento médico, lá em 2050, vai ser uma experiência diferente daquela que a gente tem hoje? Voltamos para a China. A China, um país continental como o nosso, e hoje ele já tem no sistema de saúde deles mais de milhares de pontos onde a telemedicina está atendendo muito bem. O que já está acontecendo no Brasil com alguns planos de saúde. Então, a visita ao hospital, a visita ao médico pessoalmente será algo muito raro no futuro, porque você vai ter, além do médico carne e osso, vai ter também os avatares de inteligência artificial fazendo esse atendimento. A gente pode gostar ou não, mas pela escala do mundo hoje, você vai ter médicos que terão seus avatares virtuais e vão fazer esse atendimento também. Já está acontecendo isso, não no sistema de saúde no mundo, mas você já tem um gerente de um grande banco suíço, ele atende simultaneamente 4.500 clientes daquele banco, cada um com um conselho diferente. Isso Caramba. vai para a medicina já, né? E aí, de novo, volta, será que as pessoas vão aceitar? É o caso dos aviões. Os aviões hoje, os mais modernos, não teriam necessidade de ter piloto e copiloto. Só que eles também têm uma pesquisa que a maioria das pessoas, nossa plateia está aqui rindo, não entraria no avião. Então o debate é sobre comportamento. Você entraria? Eu entraria, mas vou te dar um exemplo. Eu já dirigi um carro autônomo. E o carro ainda que eu dirigi tinha ainda o conceito da direção. E quando você sentia que o carro estava indo muito rápido ou enfim, algo estava acontecendo, você pega no volante e domina o carro e ele deixa de ser autônomo. Para nossa cabeça, a geração da década de 70, é complexo o carro autônomo, que você fala, puxa, e se acontecer alguma coisa? Né? A gente não fala, não verbaliza isso, mas a nossa mente está dizendo isso para nós. O que eu falo? Então, quando eu entrei num carro de aplicativo totalmente autônomo, foi complexo, que eu falei, puxa, e se acontecer alguma coisa? Quem vai, né? Para quem que eu falo bom dia, boa noite, boa tarde? Né? É um processo complexo, mas o mundo está evoluindo e eu acho que são tempos fantásticos da gente estar vivo. Eu só tive essa experiência de veículos autônomos, que muita gente já até tem oportunidade de transporte público, mas era em trem, em tipo metrô e tal. Londres, por exemplo, tem uma linha que funciona há décadas sem condutor, né? Mas
dali do trilho, você sabe que você não sai, né? Então você fica um pouco mais seguro em relação a isso. É do carro, será que ele vai fazer a curva? É, exatamente. Será que ele sabe que Copacabana inverte a mão às 9 horas da manhã? Agora, você estava falando para a gente aqui antes da gente começar a gravação sobre a memória, o uso da memória desses equipamentos que, por exemplo, de atendimento no hospital, né? O médico, digamos, o médico da inteligência artificial, como é que ele pode beneficiar o médico de carne e osso a partir do uso da memória e você saber comparar casos, né? Como é que é isso na prática? Um dos robôs que eu trabalho é o Robô Now, ele tem esse nome no mundo inteiro, seria não sem o acento, porque em japonês significa infinito, e ele trabalha em vários hospitais, e aí um dos vídeos que eu mostrei aqui no evento, ele fala, a médica pergunta, tivemos um caso de oncologia nos últimos 30 anos similar a esse caso? Se sim, por favor, me traga 2 tratamentos diferentes que deram certo e 2 tratamentos que acontecem que infelizmente não deu para salvar o paciente. Então, com isso, o robô não toma decisões, a decisão sempre é dos seres humanos, mas ele é uma memória ampliada daqueles médicos, até para que não precise falar cara de tecnologia, não precise que rodar, você fala com esse robô. Esse mesmo robô, ele também trabalha na educação e crianças com vários espectros de autismo, um bom professora de carne e osso, e o robô e um método bom faz acelerar quase 5 vezes o conhecimento das crianças com esses espectros de autismo. Então, a gente não tem que ter medo dessa tecnologia, ele vai nos ajudar a dar saltos, né? Dizem para a gente alguns têm medo da inteligência artificial, eu acho que se a gente der a mão para ela, a gente vai ter uma velocidade supersônica e posso assegurar que todos os problemas do mundo antigos nós estamos resolvendo como sociedade científica. Remissivos de vários pacientes de HIV, muito próximo de reduzir muitos efeitos, né, do Alzheimer. Então, se você olhar, né, o primeiro exame de pares de cromossomos, né, o sequenciamento de genoma, demorou 14 anos e para uma única pessoa custou 3 bilhões de dólares. Hoje aqui no Brasil você pode fazer esse exame por R$199, tem startups fazendo. Então, o que é complexo? Que eu fiz esse exame dos 23 pares de cromossomos e ele fala assim, ó, se você comer essa comida, ela vai te inchar. Qual é o problema? Quase tudo que eu gosto de comer não poderia comer, porque me enche ou me engorda. Então, parafraseando Tim Maia, né, ele dizia não fazendo apologia a nada errado, né, quase tudo que ele gostava ou engordava, ou era ilegal, ou era imoral. No meu caso, engordava. Gil, antes de encerrar, queria deixar um espaço aqui para um comentário final, algum recadinho que você queira dar para o pessoal aqui. Primeiro, agradecer a todos vocês. Primeiro, porque pousar no Santos Dumont sempre é um presente. E eu acho muito bacana ver uma Secretaria Estadual de Saúde trazendo essa pauta sobre a inteligência artificial, sobre a nova era, discutindo a ética, a compliance, o que a gente pode evoluir. Eu acho que a saúde de nós brasileiros passam por vocês, servidores que estão pensando no nosso futuro, que é um futuro que já chegou e só está mal distribuído. Então, lindo estar nessa casa do G20. E quem quiser saber mais sobre inovação, futuro, robôs, me segue nas mídias sociais, é tudo @GilGiardelli. Vai ser um prazer continuar essa conversa. A gente deixa aqui o link na descrição. Muito obrigado e muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui nessa entrevista no Pod Mais Saúde. Lembrando, curtiu já o vídeo? Já comentou? Compartilhou? Ajuda a gente que a gente te ajuda também. Se você colocar aqui sugestão de tema, sugestão de entrevista para a gente trazer entrevistados que tenham informações que façam a diferença na sua saúde, no seu dia a dia. Tá legal? Até o próximo Pod Mais Saúde, o bate-papo mais saudável da internet. Ah, peraí, se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Então, agora eu termino. Até o próximo Pod Mais Saúde, o bate-papo mais saudável da internet.